Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um toque de primeira do canal do MVVC. Hoje, Tawane e com o tio Zé. É isso aí, um pouco de informações, um pouco de Palmeiras. Vamos falar do Vinha, vamos falar do Borja, do Verón, do Henry. Vamos falar do choque rei de amanhã e desse possível recorde de 9 vitórias que não batemos desde 93. Vem com a gente, tamo junto! É isso aí, começando então falando do Vinha, a nossa venda aí, no caso para Roma, não concretizada, mas o Palmeiras não passou datas para o time italiano. O Vinha está de quarentena, está cumprindo lá os 15 dias, e a parte de negociação desses 11 milhões de euros, que representa mais ou menos 66 milhões de reais, vai vir a partir de um fundo. Então, essa negociação entre Roma e Palmeiras já estão negociando para ver como vai ser o sistema de pagamentos, para concretizar de uma vez, e o Vinha já poder estar treinando com o time da Roma. Tawane, Zé, bem-vindos. E aí, Vinha, com esse possível pagamento lá, já vai começar a treinar pela Roma, e o Palmeiras trazendo outras pessoas, aí, outros jogadores e no seu lugar. E aí, o que vocês acham? Vinha já vai ficar de uma vez? Vinha seria bom se ficasse até o final de dezembro? O que vocês acham dessa situação do Vinha aí? Pode começar, Tawane, deixa com as mulheres. Boa tarde, gente. Um prazer enorme estar aqui no Toque de Primeira com o Zé, com o Alemão, resenhando aí sobre Palmeiras. Olha, eu gostaria muito que o Vinha pudesse ficar até dezembro aí no Palmeiras, né? Caso demorasse ainda mais para acertar esses detalhes com Roma. Mas a gente sabe que ele foi para a Itália lá, conhecer o clube e tudo mais. Então eu acredito que isso vai ser um pouco difícil. Tendo em vista que foi uma boa negociação para o Palmeiras, foi um dinheiro aí muito bem-vindo, possibilitando que o Palmeiras fizesse novas contratações, o que nos surpreendeu, né, trazendo aí o Jorge, buscando o Piquerez, não sei se anunciou ainda, talvez anuncie até hoje, ou para a semana que vem, mas foi uma boa negociação. A gente fica triste porque a gente quer ver o Vinha, é um excelente jogador, mas eu acho que com a vinda aí do Jorge, do Piquerez e outros jogadores, vai fortalecer demais o Palmeiras. É isso aí, Zé. Essa saída do Vinha aí vai fazer muita falta, a gente sabe, mas se você tivesse hoje como diretor de futebol do Palmeiras, você negociaria essa venda para ele em dezembro ou já, desde agora? O Alemão, eu particularmente, eu acho que depois do Júnior, Tartaruga, nós foi um dos melhores laterais esquerdos que nós tivemos aí na história do Palmeiras. E seria bacana ele construir uma história mais longa no Palmeiras. Infelizmente, a gente sabe a realidade do futebol, a realidade do futebol dele e a carência nas laterais no mundo, né? E exatamente por isso que ele foi tão aclamado, aí ovacionado, não só no Palmeiras, não só no Roma, mas em outros clubes também, né? Então, eu acho bem difícil o Vinha ficar. Eu acho muito estranho essa quietude toda relacionada a ele. Parece que ninguém fala nada, ele tá lá, a gente sabe que ele tá lá, a gente sabe que ele tá cumprindo quarentena, porém não tem anúncio nenhum, nem de lá. Parece que a Itália também parece estar muito calma em relação aos anúncios em relação ao Vinha, e o próprio Brasil também, junto com o Palmeiras, que também está quieto nesse assunto. Gostaria que ele ficasse, mas eu acho que se for falar com a razão, ele não fica. Com a emoção, gostaria sim, como a Tawane disse, até o final do ano seria um ganho enorme ali. Pois é, ele veio e, assim, quando ele chegou, a gente já sabia mais ou menos que essa passagem seria um pouco rápida, né? O pessoal que sai de outros países da América do Sul e vem para o Brasil é justamente buscando vitrine e vai pegar os melhores times. Foi o que aconteceu com o Vinha. E foi super campeão com o Palmeiras. Então, difícil segurar um jogador desse. É o que você falou, Zé. Tá faltando no mundo laterais. E o Vinha é um lateral muito bom. Trocando um pouco de assunto aqui, a gente vai falar também a respeito do Henry. O Henry que tem um currículo invejável. É um suposto jogador de defesa aí, que já tem a característica de ser capitão, de ser um líder. É um cara que veio conquistando 2018 e 2019 o Mundial de Clubes, o bicampeonato de clubes pelo Sub-17 do Palmeiras. Também ganhou o Paulista pelo Sub-17 em 2018, a Copa do Brasil em 19, a Supercopa do Brasil em 19, o Bipaulista Sub-15, que foi em 2016, 2017,
e também foi campeão da seleção brasileira, onde o Brasil foi campeão do mundo, o Henry sendo titular. O Henry, depois da contusão que ele teve contra o Atlético Mineiro, ele deixou um recado. E eu acredito muito nisso. Ele falou o seguinte: voltarei mais forte. É uma grande promessa. Para quem não conhece o Henry, o Renan, que é o nosso titular hoje, de vez em quando na lateral esquerda também na zaga, era a reserva do Henry. Ou seja, estamos falando de um jogador da base também que vai vir forte por aí. Fala aí, tio Zé, começa por ti agora, Henry. Uma jovem promessa aí que vai chegar para o Palmeiras, já é uma realidade, e que agora acabou de sofrer essa contusão, mas já está dizendo que vai voltar mais forte. Inclusive uma contusão bem grave, né, relacionada ao âmbito do esportivo, né, a gente sabe o quanto é difícil uma recuperação nesse tipo de contusão. A gente, principalmente sabendo que ele é um jogador de alta qualidade, mas o que está ao favor dele é a idade, né? Acredito que ele realmente vai voltar bem mais forte, porque a idade dele, ele é muito novo e o poderio de recuperação sempre é mais fácil quando é um menino mais novo, né? Até mesmo com a vontade que ele demonstra ter de estar dentro de campo o mais rápido possível. Eu espero sim que ele volte mais forte, porque existem jogadores que se entregam, outros jogadores, eles fazem de um problema uma solução e fazem dessa solução se tornar mais forte ainda. Eu acredito muito nele, acredito no potencial dele. Ele foi até especulado, né, em outros clubes no início do ano para ser vendido, inclusive para a própria Itália. Foi especulado na Espanha. Não deu certo a negociação dele. Hoje ele se lesionou, não. Essa semana ele se lesionou, mas eu acredito que futuramente aí a gente vai ter grandes novidades relacionadas a esse menino, que ele tem potencial. Através dessa frase dele, Tawane, que ele vai voltar mais forte, já passa um pouco mais de confiança, e por ser também um líder também dentro da base, né? Exatamente. É uma pena, né, acontecer isso com um jogador tão novo, né? A gente sabe aí que ele tem toda uma carreira pela frente, é uma joia da base do Palmeiras, né? Na verdade, mais uma, né? Tem Patrick de Paula, Gabriel Veron, Danilo, tantos jogadores que vêm da base, a gente sabe que auxilia demais o nosso time profissional. E aí ter esse acontecimento com o Henry, né, que é um zagueiro, vem aí de muitas conquistas, é um prodígio, como você mesmo falou, Alemão. Mas ele está muito confiante, apesar de ser uma lesão grave, eu acredito muito que ele vai se recuperar, tendo em vista que ele está muito empenhado. Eu tenho certeza que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. É uma lesão que leva tempo de recuperação, a gente sabe que o joelho tem toda essa complexidade aí, mas eu acredito que pelo empenho e pela vontade, logo, logo, e em breve ele estará aos campos novamente, tendo em vista essa força de vontade que ele apresentou. E vamos torcer para a recuperação dele, né, gente? Falando, Alemão, só interrompendo um pouquinho, falando sobre meninos da base, né, eu não tô querendo jogar lenha na fogueira, mas falando do Patrick de Paula, como a Tawane estava falando, infelizmente nós temos um Patrick de Paula que ele se entregou um pouco, né, cara, e a gente sabe que os problemas extra-campo dele atrapalham muito o desenvolvimento dele dentro de campo. Já teve problemas com o Luxemburgo, a gente já veio falar aqui, inclusive o próprio Copertino, quando nos deu entrevista, falou sobre o Patrick de Paula, falou que ele era um garoto problema. Nós tivemos problema com ele, com o Filipão, e parece que agora também está tendo alguns problemas ali na comissão técnica, junto com a comissão técnica, de indisciplina, né? Isso me deixa muito triste, porque ele é um menino com muito potencial. E se ele não dar um start na cabeça dele e entender que ele tem esse potencial e ele tem que desenvolver esse potencial para que ele seja maior ainda do que ele já é, ele vai se perder, cara. É uma coisa que a gente cheguei a comentar com a Assunção em alguma conversa que nós tivemos, e a respeito da seriedade de um empresário, né? Não adianta só o cara estar ali para assinar o contrato e deixar o cara ali, tá jogando, não. Ele tem o Eli Coimbra Filho, que foi a vida inteira um cara que estava do lado dele, ele comenta sobre isso sempre. É um cara que todos os times que ele chegava, ele ficava entre 30 a 40 dias com ele, até se adaptar, até ver que ele estava tudo bem, tanto com o time quanto na vida particular. Isso acabou ajudando muito. Então virou um cara, um conselheiro de verdade, não só um empresário, mas um conselheiro. Um cara que de verdade dava o direcionamento para ele do que deveria ser feito na carreira. Planejou a carreira, fez o que fez, se aposentou nos 38 anos aí e com a mesma pessoa sempre.
Às vezes falta um pouco disso nos empresários de hoje, um pouco mais de seriedade, um pouco mais de vontade, não só de ganhar o dinheiro, mas direcionar. Porque se o jogador está bem, automaticamente o dinheiro também vai chegar para ele. Então, eu acho que falta um pouco de atenção mais aí em alguns meninos da base do Palmeiras. Por falar em base, o Lucas Esteves pode estar de saída também, lá para MLS. É o time do Colorado Vapors. E é bem possível que a semana que vem já chegue em algum acordo aí entre as partes. Vinha, Esteves, Henrique da base e vamos falar do Verón. O Verón que está voltando aí depois de um tempo bem grande fora. É um jogador que estão mexendo em tudo, desde a alimentação até os exercícios físicos, para que ele possa se recuperar e não ficar aí com contusões tão assim, com tanta sequência como estava vindo antes. Diz aí, Tauane, Verón, bom reforço para o Palmeiras, se ele volta aí focado, como ele chegou no Palmeiras, o Flecha. É, exatamente. Ele que deu uma entrevista, né, a alguns jornais e alguns sites, agradecendo, né, a recuperação e ao retorno ao Palmeiras, agradecendo ao clube do Palmeiras pelo tratamento que foi oferecido a ele, que diz que foi fruto de toda essa recuperação e também ele disse que foi como se voltasse pela primeira vez a jogar bola, né? Sentiu até um frio na barriga ali de estar retornando, mas ele aparenta estar também muito empenhado, né? Após essa recuperação de tantas lesões, ele que é um jogador que se lesionou tanto, né? Uma pena, porque ele é um bom jogador, a gente tem que reconhecer, mas teve algumas dificuldades aí na sua carreira, a gente sabe que envolve muita coisa quando o atleta é novo, né? E agora ele recuperado, retornando aí, cheio de vontade. Espero que ele volte a ser o Gabriel Verón de antes, assumindo novas responsabilidades, uma futura paternidade aí, né? Como alguns sites também revelaram, e que ele possa entregar bastante ao Palmeiras, ele que vai ter espaço, é um menino novo, né? Que a gente vai esperar o melhor dele sempre. Muito bem, o Zé, já emenda aí do Verón e também fala de outro cara que está passando por essa mesma situação, que é o Luiz Adriano, que agora foi sondado também, né, últimos dias aí pelo Grêmio, mas não chegou num acordo, porque o Grêmio quer levar sem pagar nenhum tipo de multa, e o Palmeiras não aceita essa negociação. Se de repente o Verón e o Luiz Adriano volta para o time também, um problema que todos os técnicos gostariam, ter um jogador de qualidade desse aí, e o Abel está com esse problema na mão. E depois a gente vai pegar um outro centroavante que está voltando aí também, que está dizendo que mudou. Mas entre Verón e Luiz Adriano, aí, um pouquinho a respeito disso. Ô, Alemão, falando, só enxugando um pouquinho sobre o Verón, cara, é muito importante, principalmente essa parte que eu amo, que é fisiologia do exercício, biomecânica, a própria biomedicina e o trabalho externo que é feito diante a esses jogadores, fora a parte psicológica também, psicologia do esporte, né? Mas dando uma enxugada geral, eu vejo muitos problemas no Verón, inclusive psicológicos, não psicológicos no trato de ele ser um garoto que tem problemas psicológicos, mas sim a lida de ter vindo de uma situação não favorável e subido tão rápido para um time onde se pontou, e muitas vezes o jogador ele não tem uma base legal, psicológica, até mesmo familiar, para poder segurar essa onda, né? E assim como o Patrick, como a gente falou, o Verón não é diferente, e talvez tá faltando um pouquinho disso, que é algo que o Abel ele implanta demais, que é a psicologia do esporte, que eu acho interessantíssimo, até mesmo para tratar com a cabeça desses meninos aí. Sabemos que temos na base, mas no profissional não tinha. E como tem muito menino do profissional, no profissional atual, que era da base, talvez eles não tenham tido tempo hábil para poder trabalhar a cabeça desses jogadores. Agora, com essa psicóloga, acredito eu que as coisas vão melhorar, mas depende de é um trabalho de formiguinha. E esse jogador, Gabriel Verón, eu acho um potencial enorme, mas ele precisa saber que realmente ele tem esse potencial e ele precisa se entregar realmente para se recuperar, porque a gente sabe que os externos ajudam demais a não recuperação do jogador, principalmente se os externos são bebidas, são outras coisas ilícitas que a gente sabe. Eu não estou julgando que ele está fazendo isso, pelo amor de Deus, mas a gente sabe que a noite, uma noite mal dormida, já é um resultado de no dia seguinte, não ter uma recuperação bacana. A gente sabe que até um chuveiro, se ele não tomar um banho direito na temperatura ideal, um atleta de profissional, ele aceitou essa profissão. Se ele aceitou essa profissão, ele tem que entender que ele é um profissional e ele tem que fazer tudo para se recuperar, desde a alimentação até um banho,
que é um banho, que é uma coisa natural que nós tomamos todos os dias, mas para um atleta tem que ter a temperatura ideal. Sobre o Luiz Adriano, rapidinho, eu gostaria muito que ele fosse, cara, vou ser sincero, muita gente vai me criticar, mas eu acho que o tempo do Luiz Adriano no Palmeiras já deu, e tem muita concorrência para ele, e eu acho que essas concorrências vão fazer mal para ele mesmo, né? Então eu acho que ele não vai ter, pode ser que eu me engane, e eu espero que eu esteja enganado, de verdade, eu não quero estar certo, mas eu acho que ele não vai aceitar o banco de reserva. Eu também acho que é um pouco complicado ele aceitar o banco de reserva, e assim, ele era o cara que mais estava sendo usado, o cara que estava sendo usado e o único, né? Mas eu também acredito que a ida dele, não sei, eu acho que está mais perto de uma saída do Luiz Adriano do que uma permanência. Por falar em permanência, quem está voltando é o nosso camisa 9, antigo camisa 9, artilheiro de Libertadores e tudo, que eu fui contra também. Eu acho que alguns jogadores podem voltar, outros não. Espero que ele cale minha boca, como o Daverson está calando. Espero de verdade, eu torço por isso. Enquanto estiver vestindo a camisa do nosso Palmeiras, estou torcendo por qualquer jogador que está aí, por mais que eu não goste. O Borja está voltando, ele está dizendo que é o seguinte: melhorei muitas coisas, está dizendo que está mais maduro, tem vontade de ficar. E, ô Zé, você tem alguma informação a respeito disso também, do Borja querer ficar, né? E sem falar que é o seguinte, nas últimas horas aí também, o Grêmio mostrou interesse por ele. Tem 3 clubes, segundo a informação que chegou para mim hoje, existem 3 clubes em cima buscando o Borja. Eu não sei quais são, nem sabia do Grêmio, você que está me falando, mas eu sei que tem 3 clubes querendo o Borja. Mas o que falaram é que conversou, um amigo meu falou que conversou com ele e falou que ele tá muito empolgado nessa volta, principalmente depois da conversa que ele teve com o Abel. Olha como a gente sabe que o Abel, ele não é só um técnico, e sim ele é um coach também, que ele consegue entrar na mente do jogador e mudar totalmente o conceito do que é um jogador dentro de campo, né? A gente viu que o Daverson mudou suas atitudes, o Scarpa é um jogador que parece que é outro jogador, literalmente, e agora o Zé Rafael, e eu espero que aconteça o mesmo com o Borja. Eu acredito muito que com o Abel, o Borja vai deitar de fazer gol, cara. É isso aí, tá? E você, o que você acha, Borja? Olha, eu sempre tive o pé atrás com o Borja, mas eu fiquei muito empolgada com essa volta dele. Me aparentou que ele tá bem confortável com a situação. Pelo menos nos vídeos ele demonstrou felicidade, os demais atletas também. E assim como vocês disseram, se ele já disse que ele quer permanecer no Palmeiras, quer fazer história no Palmeiras, que ele faça então, né, gente? E assim como o Daverson nos surpreendeu, por que o Borja também não poderá nos surpreender, né? Se ele já tá com tanta vontade. E outra, o Abel é conhecido como um técnico que recupera atleta, né? Recuperou o Scarpa, recuperou o Zé Rafael, né? E o Daverson, né, que tá aí nos chocando de alguma maneira, né, que não jogava tanto assim, e aí tá nos surpreendendo jogo a jogo, e que o Borja também não seja diferente, né, gente? Pois é, amanhã a gente começa uma sequência de 3 clássicos contra o vizinho, o time do São Paulo. O time que no Brasileiro está em 17º colocado com 11 pontos, e nós lá na frente com 31 pontos, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras que amanhã pode vir com a seguinte formação: o Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Renan. Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Veiga, Wesley e Daverson. Essa é uma provável escalação para amanhã, pode ser que tenha novidade. Esse time já mudou muito daquele 3-5-2 da final do Paulista. Nós estamos vendo isso nos últimos resultados do Palmeiras. É uma outra característica. Agora é um meio-campo com Zé Rafael e Danilo que estão jogando bem. Então isso dá um pouco mais de esperança. Vamos ter uma sequência grande aí. Amanhã começa essa caminhada às 7 da noite. Palmeiras, São Paulo, Palmeiras, Tawane. E aí? Nossa, a ansiedade aumenta cada vez mais, né? Eu tô ansiosa pro jogo de amanhã, mas mais ainda para as quartas aí da Libertadores, né? Que serão jogos que o pessoal vai ficar muito ansioso e transtornado, mas eu acho que o Palmeiras tem que vir com uma postura bem agressiva amanhã, de querer fazer o resultado, aproveitar que o Flamengo já amassou o São Paulo e continuar enterrando ainda mais eles, não deixar o São Paulo crescer na competição, aproveitar que já está na zona de rebaixamento e permanecer lá. Mas eu acredito que vai ser um clássico aí que ambos os times irão se estudar, tendo em vista aí a classificação na Libertadores.
não será um jogo difícil nem para uma equipe nem para outra, apesar de que eu acho o Palmeiras muito mais elenco, um time muito mais encaixado e com muito mais vontade no Campeonato Brasileiro, né? Então, não será um jogo fácil, mas eu acredito demais na vitória do Palmeiras. E aí, Zé, clássico amanhã e a oportunidade de quebrar o recorde que a gente não bate desde 93, 9 vitórias consecutivas no Brasileiro. Então, Alemão, eu não acredito que vai ser esse time, viu? Então, muita gente falando sobre esse time aí, eu vou falar pelo time primeiro. Acredito que vai ser o Luan no lugar do Felipe Melo. Eu acredito que o Dudu vai ser titular amanhã, mas é um achômetro, tá? Até pelas pessoas que eu conversei, como a forma como o Palmeiras treinou. Eu acredito que o Rafael Veiga vai dar lugar pro Dudu, e eu acredito que o Wesley também não vai jogar para a entrada do Breno Lopes. Eu acho, tá? É um achômetro meu, até mesmo porque o Abel ele vai querer vai querer até enxugar um pouco mais para a própria Libertadores, deixar esses jogadores mais que 100% para jogar Libertadores. Sabendo que o Palmeiras vai entrar desse jeito, eu acredito num 4-3-3 do Palmeiras, com 3 atacantes ali na frente, é óbvio, vai mudando, alterando no decorrer do jogo a formação tática. Eu acredito que o Palmeiras vai dar uma segurada na forma como vai jogar, não vai mostrar realmente como que vai ser esse jogo que ele vai implantar, até mesmo porque o Abel é muito inteligente, cara. E eu acredito numa vitória magra amanhã, Alemão, não acredito numa vitória surpreendente, não. Acredito numa vitória magra. Eu tô mais confiante no Palmeiras para Libertadores, porque o Palmeiras teve uma semana de folga e fazia muito tempo que o Palmeiras não tinha uma semana de folga. E a gente entrando no conceito de coach, que é o Abel, entrando nessa parte que nós estamos falando, eu acredito que o Abel contaminou a cabeça desses jogadores aí para jogar Libertadores, cara. É aquela coisa que ele sempre fala, né? Vamos jogar. A cada jogo, o dia seguinte é outro dia de trabalho. E ele faz bastante isso. Tá bem legal. E aqui, para terminar nosso toque de primeira, parabéns, diretoria, pela postura. Parabéns pelas contratações pontuais. Muitos dizem, mas demorou. Antes tarde do que nunca. Nós pensávamos que não ia ter nenhuma contratação esse ano aí. Porque a gente sabe como que é o último ano de presidente no Palmeiras, né? Alemão, parabéns. Só interrompendo um pouquinho, parabéns para a diretoria realmente. E eu não duvido nada do Bustos pintar aí, cara. Muita gente tá falando que não. Mas eu acredito que o Palmeiras tá querendo esse cara aí, viu, velho? Principalmente se ele conseguir se desvencilhar de algum jogador, que um deles era o Luiz Adriano, como eu falei ontem. Infelizmente, pelo que você tá falando, não vai conseguir. Mas eu acho que o Palmeiras tá tentando desvencilhar de alguns jogadores para trazer esse cascudo aí, que eu acho que o Palmeiras vai ganhar demais, hein? O caso do Luiz Adriano, Zé, é que o Palmeiras não quer deixar de receber nenhuma quantia para reforçar um possível adversário. Então, se querem pegar o Luiz Adriano, paguem por isso e o Palmeiras libera o jogador. É isso que está acontecendo. Por aqui ficamos. Uma ótima tarde para todos vocês aí. Amanhã tem Palmeiras. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Tamo junto. MVVC. Tá na hora de separar os homens dos meninos, hein? Palmeiras e São Paulo. É isso aí. Bora.